Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta que Pedro escreveu, sua segunda epístola, e nós estamos no capítulo 3 hoje. 2 Pedro, capítulo 3. Se você está acompanhando somente agora essa primeira aula, dá uma olhadinha lá no nosso canal, no YouTube, você vai ver lá todas as aulas, todos os estudos desde a primeira epístola, né, de 1 Pedro, e agora nós já estamos quase concluindo. Ainda não vai ser hoje, mas já estamos bem perto de terminarmos essa epístola que tem sido tão instrutiva, tão abençoadora para nós. Capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. 2 Pedro, eu também desafio a você não somente a assistir às aulas, mas também a ler em sua casa, meditar nesses dois livros. Foi tão bom, acho que domingo passado a irmã Cassandra disse que estava acompanhando e fazendo as suas anotações, estava revendo, revendo os estudos. Que bom que os irmãos estão inteirados e desejosos em aprender mais a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Vamos ler essa porção hoje, vamos meditar nela. Diz assim: os irmãos encontraram? Vamos ler. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse estudo de 2 Pedro, e nós temos sido tão abençoados por causa do Teu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor continue a nos instruir, fortalecer essa igreja para que ela possa caminhar segundo o Teu ensino, Pai. Que nosso coração, nossa mente, possamos estar totalmente atentos, Senhor, a essa palavra. Nos ajude, Pai, a praticarmos todos os ensinamentos que dela podemos extrair nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Chegar num horário marcado para um compromisso nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre. A gente se depara com tantas coisas. A gente se depara com tantos desafios. Está lá na hora de sair e a criança se suja. Eu tenho que sempre trazer o exemplo pensando, vocês sabem que eu estou pensando em Heitor, né? Está tudo pronto, vamos? Vamos trocar a criança. Você está tudo certo, você chega no carro, o grande desafio é chegar até o carro e você pega a chave, toca na ignição e lá. Ignição, o que é que acontece? O carro não responde. O que é que a gente faz? Corre para pegar um Uber, pede ajuda a um irmão da igreja, ou aquele Disque Kombi, pastor, passa aqui na minha casa. O que é que a gente faz numa hora dessa?
Desde aquele despertador que deu problema e você não acordou de manhãzinha, até aqueles mais 5 minutinhos e a gente dá uma pancada no aparelho, e aí daqueles 5 minutos se torna 1 hora e já viu o que é que acontece, né? Existem ambientes assim que são mais rígidos no sentido de horário, né? Por exemplo, um trabalho, imagine lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, chegou atrasado, o cara já sabe que vai ser complicado. Não é um voo, um terminal de ônibus, uma passagem, ninguém é obrigado a ficar esperando a sua beleza chegar, não é verdade? Mas tem ambientes menos rígidos, assim, que tem uma certa tolerância, como, por exemplo, o quê? Um casamento. Não os convidados, nem tanto, mas a questão da própria noiva. Eu ia tentar trazer essa introdução falando só dessa questão de casamento. Por que as noivas se atrasam na cerimônia de casamento? Se é tradição, eu não consegui achar isso. Tenho uma impressão que isso foi criado no Brasil. No Brasil tem sempre essa questão da tolerância, né? Dizem que os britânicos são muito pontuais, né? Os irmãos devem ter provado isso de perto, mas eu acho que foi no Brasil esse negócio de chegar atrasado em casamento. Sabe, Pedro está falando aqui sobre um certo atraso nessa epístola. Mas o atraso aqui não era da noiva, mas do noivo. Um noivo que não estava chegando como prometido, de acordo com as promessas do Senhor Jesus. E aí, a vinda de Cristo, e esse é o ponto aqui do capítulo 3 de Pedro, é pautado justamente nessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E era lícito que os irmãos estivessem aguardando, porque as promessas apontavam para um retorno do Senhor Jesus Cristo. E se você esteve aqui semana passada ou assistiu pelo YouTube, você tem entendido que o tema principal da segunda carta de Pedro é apologética, a defesa da fé, porque estava se infiltrando ali no meio dos crentes um pessoal que estava trazendo falsos ensinamentos. E aí a gente viu, domingo passado a aula foi bem pesada, né? Falando da obra, da ação desses falsos mestres e do juízo de Deus sobre a vida deles. E aí você viu lá o caráter desses falsos mestres. E um dos ensinos, ou dos falsos ensinos, que eles estavam propagando, e eu falei domingo passado que um falso mestre ele é muito mais conhecido por aquilo que ele nega do que por aquilo que ele afirma, porque ele pega um ensinamento de Cristo e ele vai distorcer, vai falsificar. E aqui o que eles estão fazendo justamente, e que Pedro vai combatê-los, é justamente no aspecto do retorno de Cristo, dessa doutrina elementar tão importante. E eles estavam zombando dos crentes que estavam esperando. E os crentes estavam em dúvida e estavam passando por toda essa situação. E agora? Então Pedro, inspirado por Deus, vai escrever esse capítulo. Toda a carta, mas especialmente esse capítulo, tratando dessa questão. Nesse texto em geral, a gente vai ver o seguinte resumo, se a gente puder assim pensar, que os injustos não esperam pelo Senhor, mas os justos devem confiar naquele que os espera. Os injustos não esperam pelo Senhor, mas os justos devem confiar naquele que os espera. E a gente vai ver duas partes esse texto aqui. A primeira parte aqui é que os injustos não esperam pelo Senhor, mas eles prestarão contas por causa dessa incredulidade. E a segunda parte, os justos devem confiar naquele que os espera. Vamos lá, vamos começar aqui. Os injustos não esperam pelo Senhor, e eles vão pagar por isso. No início desse capítulo, Pedro está falando essa palavra especialmente para os crentes, no sentido de adverti-los quanto a este falso ensino. Ele vai dizer no verso 1, veja novamente, amados, é uma carta para os crentes. Isso aqui vai ser importante você entender que Pedro está falando com a igreja, porque isso vai ser importante para um dos versículos que nós vamos ver daqui a pouco. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ele está reafirmando que ele é o autor dessa carta, muito embora muitos estudiosos da nossa época apontem que essa carta é muito bem escrita, para ter sido escrita por Pedro. O pastor Flávio falou sobre isso em outra aula, mas aqui o fato é que certamente Pedro usou um amanuense, mas a sabedoria dele vem do alto.
é a segunda epístola que vos escrevo. Nas duas eu procuro fazer o quê? Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. A mente de vocês já é esclarecida, vocês já sabem disso. Isso, a minha aula, a nossa aula nessa manhã, não vai ser nenhuma novidade. Eu não estive com os anjos antes de vir para a EBD, eles me revelaram qualquer uma novidade do céu, isso por si só já seria uma grande heresia. Mas o que eu vou falar para vocês, irmãos, eu tenho quase certeza que todos os irmãos aqui, os irmãos que estão em casa, os que irão assistir, já sabem dessa verdade, deste ensino. Mas Pedro está dizendo, eu já sei que a mente de vocês é esclarecida, mas por causa do falso ensinamento, por causa dos falsos mestres, sabe aquela história de que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Aqui esses falsos mestres estavam contando uma mentira e repetindo essa mentira, e por isso Pedro, ele é provocado pelo Espírito Santo a escrever, ratificando essa verdade eterna sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas, ou seja, não há nenhuma novidade, você já sabe, pelos escritos dos profetas, e a gente vê lá no capítulo 1, que Pedro vai falar sobre essa questão da inspiração da Sagrada Escritura, e fala do Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, essa é uma verdade que foi dita pelos profetas, que foi afirmada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que também foi ensinado pelos apóstolos. Veja como esse ensino ele tem toda a credencial possível, todas as características de um texto sagrado e que deve ser confiado, recebido com confiança pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, se lembrem da Escritura, para que vocês não caiam num falso ensino. E aqui, aí ele começa a falar a partir do versículo de número 3, mais particularmente sobre esses falsos mestres, ou esses que estavam negando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aí o verso 3, e o verso 4, parte A. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pedro já tinha falado dos falsos mestres no capítulo 2, ele volta a falar no capítulo 3, ainda trazendo esse novo falso ensinamento, essa outra novidade destes homens. Eles dizem no verso 4, no parte B, porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual o argumento deles? Tudo está do mesmo jeito. A história, ela é cíclica, ela não é linear, ela não aponta para um aspecto final. Olhe, deixem de conversa, parem de falar, parem de crer nessa promessa da segunda vinda. Veja, o mundo está o mesmo. Veja o tempo dos seus pais, dos nossos pais. E talvez você já tenha se deparado com isso. Você que é mais antigo na fé. Desde quando a gente escuta essa promessa dos nossos avós, dos nossos bisavós? E aqui eles estavam pervertendo esse ensino sagrado. Está tudo do mesmo jeito. Nada aponta para um final. Nós vimos aqui alguns domingos sobre os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles são tão claros, são evidentes, mas os homens tapam seus ouvidos e os seus olhos para não verem, para não perceberem essa verdade. Está tudo caindo, tudo ruindo. Mas eles dizem, depois da pandemia o mundo será melhor, não é? Depois que tudo isso passar, o homem vai ser mais solidário, a sociedade vai crescer e nós vamos nos unir mais. Balela, é claro que não. Nós estamos na ladeira abaixo, sem freio. Mas o mundo pensa que é só uma aventura. E por que eles fazem isso? Pedro vai revelar que não é uma questão de esquecimento normal, como os efeitos noéticos. Isso está perdurando. Todo domingo a gente fala do efeito noético, né? Não é somente essa questão de um esquecimento normal que a gente tem, como você deve ter esquecido alguma coisa antes de vir para a igreja. Sabe? Esse é um esquecimento deliberado. Essa é uma parte trágica desse texto. Olha os versículos 5 e 6. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água,
e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está refutando esses falsos mestres, dizendo: olha, vocês se esquecem de maneira deliberada. E os incrédulos, eles descreem de maneira deliberada mesmo. Lembra lá de Romanos capítulo 1? Eles subvertem essa verdade divina, essa marca que Deus imprimiu na sua mente e no seu coração. Os céus anunciam a glória de Deus, mas eles tapam os seus próprios olhos, e eles não veem essa prova cabal de que esse mundo foi criado. Há um Criador. E Pedro está dizendo isso. Vocês se esquecem por querer. Não é uma coisa que vocês têm uma memória curta, não. Porque é muito claro que tudo isso foi criado. Houve céus bem como terra, e aqui ele está se referindo à criação, lá em Gênesis, no capítulo 1. E através, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, e aí você deve saber, entender, né, todo esse aspecto da criação. E ele vai falar que pela palavra de Deus, tudo isso foi criado. Palavra, esse termo lá no hebraico diz respeito não somente ao ato da criação de Deus, mas o fato de Deus também sustentar a sua criação. Ele não somente criou e foi embora, e deixou Adão e diz assim: se vir Adão, o que eu podia fazer já fiz por vocês. Mas ele continua criando, ele continua sustentando a sua bendita obra. Ele vai dizer, pela qual esse mesmo mundo veio a perecer pela mesma palavra. Veja, o mesmo Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas, e aí ele vai se referir ao dilúvio. E ele já tocou nesse assunto. Se você acompanhar as últimas aulas, você viu que ele falou sobre Noé. Domingo passado nós falamos sobre isso. Ele diz: pela mesma palavra, o Senhor Deus deu ordem. E o mundo, a criação, o mundo da época foi destruído pelas águas. Esse mesmo Deus que criou foi o mesmo Deus que destruiu. Isso já aconteceu uma vez, lembram? Ele está dizendo: vocês estão lembrados? Vocês lembram de tudo isso que aconteceu? Vocês se esquecem deliberadamente. E aqui, meus irmãos, ele vai dizer que da mesma forma será com vocês. Percebe? Vocês se esquecem do Senhor, mas vocês serão lembrados por Ele. Vocês serão lembrados. Da mesma forma será com vocês. Olha o que diz o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se eu disser para vocês que Deus tem guardado a sua vida para o último dia, vocês vão crer nisso? Tem preservado vocês até o último dia? Amém. Ele tem guardado a sua igreja até o último dia. Mas você percebe que Pedro está falando para os homens maus, dizendo assim: Deus está guardando vocês. Fiquem tranquilos. É uma santa ironia aqui. Ele não vai se esquecer de vocês. Esse mundo, do jeito que vocês estão vendo aí, dizendo que nada muda, aguardem, ele está sendo entesourado, ele está sendo guardado para o quê? Para uma grande festa final? Com os homens maus? Não. Esse mundo está sendo guardado, reservado, preservado para o dia do juízo. É isso que ele vai dizer. Para o dia do juízo, e ele vai dizer para a destruição de quem? Destruição dos homens ímpios. Destruição dos homens ímpios. O pastor Sproul, ele diz assim: as pessoas tendem a ter uma memória seletiva. Elas lembram-se do que querem lembrar, mas esquecem-se do que preferem esquecer. Você sabe que é assim. Os escarnecedores não se esquecem apenas das palavras dos profetas e dos apóstolos, mas também do poder de Deus sobre a criação. Não se trata aqui somente de um esquecimento da Bíblia, mas é um esquecimento do próprio Criador. Como eu já falei para vocês, o Senhor Deus se revela de maneira especial pela palavra, mas se revela de maneira natural, através da criação. Os incrédulos são muito esquecidos, os homens sem Deus.
Esquecimento deliberado, meus irmãos, é pecado. Os incrédulos se esquecem de todos os favores que têm recebido da parte do Senhor neste mundo. Eles têm se esquecido. E assim eu falei para vocês, embora esses homens prefiram se esquecer do Senhor, dos seus feitos, o Senhor vai se lembrar deles. E o que é interessante aqui é que a pergunta que esses homens fazem é uma pergunta equivocada. Qual era a pergunta que eles estavam fazendo aí? No versículo 4, qual é a pergunta que temos aí? O que é que eles estavam perguntando? Onde está a promessa da sua vinda? Zombavam, escarneciam, chamavam os crentes, os cristãos, dizendo: ei, vem cá, eu quero fazer uma pergunta para você. Onde está a promessa da vinda? A pergunta que esses homens estão fazendo é uma pergunta errada. Não é onde está a promessa, mas quem fez a promessa. Isso faz toda a diferença. Não é onde está a promessa, mas quem fez a promessa. Isso faz toda a diferença. Quem fez a promessa, irmãos? O Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. No verso 7 vai dizer assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, eu disse para vocês. No verso 7 ele vai dizer que esse mundo está sendo guardado para o dia do juízo. E no verso 12 vai dizer que é o dia de Deus. O juiz, que é o próprio Deus, é o dia dele. O dia de Deus. Essa era é do maligno. Não que Deus não tenha controle sobre a criação, mas o mundo jaz no maligno. Mas haverá o dia de Deus. E ele está dizendo, Pedro está dizendo para esses homens: seus pecados não serão esquecidos. Os pecados que os homens cometem, os homens sem temor a Deus, os pecados que eles cometem aqui nessa terra podem até ser esquecidos. É um crime que prescreve. É um juiz que aceita suborno. É alguém que fugiu e não foi capturado, e assim ele passa a vida inteira como um fugitivo. Ele escapou da justiça dos homens, ele escapou da justiça da terra. Pedro está dizendo assim: a justiça de Deus vai achar vocês no último dia, no dia dele, no dia do Senhor. No tribunal humano não, mas no tribunal superior haverá justiça da parte do Senhor que está sentado no trono. E o pior é que, embora eles fiquem comemorando, dizendo assim: cadê o dia do Senhor? Enquanto eles vão fazendo isso, o que é que eles estão fazendo? Olha aí o que é que diz no verso 3. Ele está dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Eles estão fazendo o que, irmãos? Andando segundo as próprias paixões. Enquanto o cristão está dizendo assim: o Senhor vem, eu creio na promessa, ele virá. E o crente, e o servo de Deus, ele busca uma vida de piedade, não de perfeição, mas de piedade. Porque o Senhor vem, eu guardo a minha vida. Porque o Senhor vem, eu guardo o meu coração. Mas o contrário é o que está acontecendo. Os incrédulos dizem assim: o Senhor não vem, e eles se entregam às paixões. E para eles é jogo. Se o Senhor não vem, se não há justiça, se não há juízo, o que é que a gente faz? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E esse negócio de Jesus vai voltar, isso é conversa fiada. Não sabem eles. Quanto mais tempo que passa, quanto mais tempo passar até a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais os pecados deles estarão sendo acrescentados à sua ficha. Está pensando o quê? Aí a gente fica pensando, irmãos. Nessa última semana, nós perdemos um pastor tão querido, com seus 66 anos, um homem que trabalhou de maneira árdua pelo reino de Deus, um homem muito piedoso, sabe? Um homem muito piedoso mesmo. Eu lamentei aquele paradoxo: eu fiquei alegre, mas fiquei triste. Fiquei rico, fiquei pobre. A gente fica assim nessa terra, né? Mas assim, por quê? Um homem tão importante para o CPO, um ministério tão poderoso,
que tem dado tantos frutos, e o Senhor o chama. Enquanto os homens maus, eles é capaz de viver aí não sei quantos anos, fazendo maldade, fazendo maldade, fazendo maldade. Pedro está dizendo, está alertando esses homens. Esse mundo está sendo entesourado para o juízo. E quanto mais vocês se entregam às suas paixões, mais pecados estão sendo acrescentados à sua ficha. É isso que está acontecendo. Enquanto vocês comemoram, vocês fazem festa diante da sua própria ruína. Diante da própria perdição de vocês, vocês aplaudem e acham que estão no centro do universo. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Isso é ilusão para você que pensa que está cansado de esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo e se entrega às suas próprias paixões, dizendo, a promessa não se cumpre, então vou pecar. Não, não faça isso. Não faça isso. Eis aqui o destino dos homens maus. Ele vai dizer, o Senhor vai vir como ladrão. Não vai ser agradável. Olha o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Virá como ladrão. Quantos aqui já foram assaltados? Quem já foi? Ruim, né? Ruim. A gente nunca espera. A gente nunca espera essa visita do ladrão. Eu me lembro de um irmão querido, Samuel, amigo da minha adolescência, e ele disse que estava lá no ônibus e aí chegou um ladrão do lado dele e o roubou e pegou o óculos dele, colocou e olhou para ele e disse assim, aí, ficou bom em mim? Sabe, não é bom ser roubado, ser surpreendido por um ladrão. Veja, o dia do Senhor será um dia glorioso para aqueles que esperam por Ele. Você está esperando uma visita, Ele vem de longe, você aguarda, você prepara a sua casa, você faz tudo do bom e do melhor, e abre as suas portas para recebê-lo, mas o homem sem Deus vai receber o dia do juízo, o dia de Deus vai vir como um ladrão, ele vai ser surpreendido, vai ser uma péssima surpresa para aqueles que não têm o temor do Senhor. Naum, profeta Naum, no capítulo 1, diz assim, versículos 2 e 3, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Em Hebreus vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos de quem, irmãos? Cair nas mãos de Deus. Cair nas mãos de Deus. Então aqui, Pedro está explicando, os homens, os ímpios, os injustos se esquecem de Deus, mas o Senhor não vai se esquecer deles. E agora, o segundo ponto. Os justos devem confiar na promessa daquele que os espera. Eles devem confiar. É por isso que ele está escrevendo. Olha, no início do capítulo novamente, quando diz assim, essa é a segunda epístola, eu procuro fazer o quê? Despertar com lembranças, vocês já sabem disso, mas eu quero relembrá-los dessa bendita e preciosa promessa, dessa verdade. No capítulo 1, Pedro já vai falar sobre isso também, novamente, eu estou relembrando vocês, é uma verdade que vocês já sabem, mas vocês precisam ser relembrados, a fé de vocês vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui ele vai dizer uma verdade tão preciosa para a gente, no verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, não retarda. Para a cabeça de um judeu, era muito complicado. Por quê? Porque eles já tinham recebido a promessa do Senhor e a expectativa da volta, do retorno do Senhor Jesus Cristo era muito presente. É tipo assim, Jesus Cristo veio na sua obra, ele sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e aí essa obra é consumada, e aí é como se virasse a ampulheta. E aí já está valendo. E aí já começa o último tempo, para a volta, para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, havia essa expectativa, essa preciosa expectativa essa que faz bem para o crente. Né? Quando a gente para de falar na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é porque a gente está muito satisfeito com tudo isso aqui.
É bom mesmo que ele demore, está sendo tão bom, tá aproveitando aqui, mas faz bem. Esse é um ensino que a gente chama da parousia. Parousia diz respeito à tensão entre a iminência do retorno de Jesus Cristo. Logo vem o Senhor Jesus, e essa aparente demora para o seu retorno. Eles estavam esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo para aquela geração. Se você viu a gente falar sobre Mateus 24, um dos versículos de Mateus 24, verso 34, diz assim: em verdade, Jesus dizendo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em parte, aí ele está falando dos sinais dos últimos tempos, e de fato a gente viu que essa promessa do Senhor Jesus, ele tem dois cumprimentos. Um cumprimento imediato, com a destruição de Jerusalém lá no ano 70, e também uma expectativa futura. Assim como foi em Jerusalém, vai ser no mundo inteiro. Assim como teve essa catástrofe local, esses eventos, esses acontecimentos, vai ser em nível mundial, em escala, não é? Inimaginável. Apocalipse. Você já viu como o Apocalipse termina? Esse texto eu vou pedir para vocês abrirem. Eu não pedi na 1, porque podia demorar um pouquinho a aula, né? Mas vamos para Apocalipse, é mais fácil. Apocalipse 22, 20. Vê só, uma das últimas palavras da Bíblia. Diz assim, verso 20. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. E agora a igreja responde, né? Vem, Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. As palavras do próprio Senhor. Então, essa é a expectativa da igreja, realmente. E eu disse para vocês que eles esperavam, baseado em Mateus 24 e outros textos também, que Jesus voltasse naquela mesma geração. Uma geração, para um judeu, durava 4 décadas. Se a gente julgar que Pedro está escrevendo lá no ano entre 64 e 67, então dá mais ou menos isso aí, 40 anos. Um pouco menos, mas já entrando nesse tempo. Então eles estavam apreensivos, estavam esperando, Jesus disse que ia voltar nessa geração, mas não voltou nessa geração. E aí Pedro está esclarecendo essa verdade à igreja, aos seus discípulos. Olha o que diz o verso 8. E agora ele falava dos falsos mestres, dos homens injustos, e agora ele fala para os crentes, para os cristãos. Há, todavia, uma coisa, amados, verso 8, que não deveis esquecer, lembrem-se disto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está mostrando aqui que, dentro do calendário divino, dessa expectativa divina, a gente não podia marcar uma data específica. E aí ele vai trazer aquelas duas ideias, talvez você conheça da medição de tempo, né? O Cronos, que é a medição, como a gente vê, do nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo de Deus. E a gente muitas vezes julga o tempo de Deus com o nosso próprio relógio. Ele está dizendo, Deus tem o seu próprio tempo. E aqui ele vai, de certa forma, ele está se referindo ao que está lá em Salmo 90, no verso 4, salmo escrito por Moisés. Sabe, vocês precisam entender, não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui não está falando algo para a gente começar a calcular, feito um maluco aí, fazer outro cálculo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas que o tempo do Senhor é difícil de ser julgado. Mas a gente deve se apegar ao que, meus irmãos? A promessa. Talvez a igreja estivesse esperando, agora Pedro vai revelar a data do retorno do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ficar tranquilo, que a gente está esperando, e Deus inspira esse homem, agora vem o dia, agora eu vou dizer para os injustos, olha, já estou com a data aqui, viu? O apóstolo já confirmou isso para a gente, pode ficar tranquilo. Não é isso que Pedro está falando, mas ele está trazendo uma verdade ainda mais extraordinária. Ao invés de falar da expectativa do homem, ao invés de falar da ansiedade do homem que espera por Deus, ele está falando do próprio Deus. Ele está dizendo, Deus é longânimo.
Olha o que diz o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, aqueles homens a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Meus irmãos, que coisa extraordinária a gente está vendo aqui, revelada por Pedro. O Senhor não está retardando a sua promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo. Longanimidade significa essa paciência, esse longo ânimo do Senhor. Você acha que Jó era paciente? Que Moisés era paciente? Era nada, gente. Paciente, longânimo é o nosso Deus. E a vinda do Senhor aqui é como se o noivo atrasasse a própria festa, o próprio casamento por causa dos convidados. Você já viu um negócio desse? Eu vou mudar o horário. Imagina se alguém vai casar, André vai casar. Eita, veja o que é esse profeta. Aí André começa a ligar para os irmãos e dizendo: irmão, que hora o dia vai ser tal dia o casamento? Aí ele liga para mim, eu digo: meu irmão, foi mal, vai dar não. Ele vai dizer: você pode qual dia? Aí eu vou começar a ver na minha agenda, e aí eu digo tal dia. Aí agora ele vai ligar para o pastor. Aí o pastor já vai poder, essa data vai ser outra. E aí ele vai ligando para cada um dos irmãos vai ficar maluco. E agora? Para poder esperar uma data boa, um dia bom, pela lógica, é o casamento, os noivos marcam o casamento e todos vão, se puderem ir. Ele não vai mudar a sua agenda. E aqui é tão lindo, porque é como se o próprio noivo estivesse aqui mudando o horário. É claro que ele não muda, há um dia já determinado, mas para a linguagem que Pedro está utilizando aqui, é como se o noivo atrasasse a festa por causa dos convidados. Os convidados são muito importantes para essa festa. São importantes demais. E aqui a verdade é que não somos nós quem esperamos pelo Senhor. Pasmem, pasmem. Mas é o Senhor que espera por nós. Irmãos, eu expliquei para vocês no outro dia, lá em Mateus 24. No verso 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, Jesus está esperando por todos os convidados da festa. Não é só de um bairro, não é só de uma igreja, é do mundo inteiro, de todos os eleitos. E o texto vai dizer: não querendo que nenhum pereça. Como assim, não é? Como alguns a julgam demorada, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É interessante aqui entender que Deus ele não tem prazer na condenação do ímpio. Mas essa carta especialmente, a gente precisa entender à luz do seu contexto, que Pedro ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Para a igreja. Por isso ele vai dizer no verso 1, no verso 1 do capítulo 3, amados, essa epístola é para vocês. E quando ele fala aqui, não quero que nenhum pereça, ele não está dizendo que todos vão se arrepender. Não é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo 2 está dizendo que o mundo está sendo reservado. E nesse próprio capítulo está dizendo que o mundo está sendo reservado para o quê? Para o dia do juízo, para o dia de Deus. Não se trata aqui de uma salvação universal. E aqui ele está falando, Deus é longânimo, não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos aqueles a quem ele elegeu cheguem ao arrependimento. Irmãos, como é interessante isso. Vimos aqui essa verdade preciosa que é o próprio Deus que retarda aparentemente a sua volta por amor dos seus. E a gente vê isso talvez de uma maneira tão egoísta, dizendo assim: mas o Senhor, eu já estou aqui, já estou por um fio, vem na hora eu me desviar, o Senhor Jesus não vem, né? O Senhor sustenta, meu irmão, Ele começou a boa obra, Ele vai completar, não é? Mas você está aqui, mas você não se lembra do fato de que você se converteu e Jesus podia ter voltado antes. Eu me converti lá em 1998. Jesus podia ter voltado em 1997. Já era, né? E se Jesus voltasse agora,
Seria bênção, a igreja aguarda, mas começa a ver por esse outro lado, por essa outra perspectiva, aquelas pessoas por quem você ora tanto, hein? Seu parente, seu esposo, seu amigo. Eu não sei se vocês passaram pela mesma realidade que eu passei na minha infância. Tinha um tal de uma excursão para a praia. Não sei se vocês passaram por isso. Lá tinha um certo dia do ano, umas 2 vezes por ano, alguém alugava um ônibus e saía vendendo passagens, e praticamente era o povo da rua que ia. Para quê fazia um negócio desse comigo? E o ônibus chegava para sair às 2 da manhã para ir para João Pessoa. Meu Deus, sai de 2 horas da manhã para João Pessoa. A gente sai de 6, chega lá 7 e tanto, não é? Mas era 2 horas da manhã. E eu Quem disse que eu dormia? Dormia nada, meu amigo. Eu e meus irmãos já ficavam naquela euforia quando a gente via o ônibus lá de longe, começava aquela festa, junta farofa, junta menino. Opa, ixi, logo o Apple não, né? E aí junta tudo, entra no ônibus, vamos embora. E aí sempre tinha aquele que se atrasava. E a gente doidinho para ir para a praia. Chegava de manhã e não chegava a hora da gente sair. E de repente chegava aquele atrasado, todo mundo olhando para ele. Vamos embora. E quando o motorista tocava na ignição do ônibus, ele começava aquele tremido todo, parecia que se destruía antes de chegar em João Pessoa. A gente seguia a viagem, dizendo, coisa boa, vamos para João Pessoa. Quando era 2 horas da tarde, todo mundo voltando, chegava de 9 e voltava de 2. Não sei que maluquice era essa, mas era bom. Tirando aqueles pagodes do povo, né, que vinha no ônibus. Eu não pensei que vocês fossem se identificar tanto com isso não, meus irmãos. Sinceramente, eu pensei que eu ia ficar sozinho nessa conversa, mas vamos lá. Então, imagine só que você está lá esperando para ir para o paraíso, que demora. E de repente chega alguém que você nem esperava. Você também vai? Você também vai para essa viagem? E se de repente, enquanto você espera o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele nos traz essa grande surpresa de ver os nossos pais se convertendo. De ver o filho de tantas orações se dobrando perante o Senhor, de ver aquele amigo tão chegado agora se quebrantado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, esse ônibus está se enchendo. Enquanto a última vaga não for preenchida, o motorista não sai. Todos os eleitos de toda a terra, eles estarão nesse dia, nessa hora, eles vão ter que estar dentro. Enquanto esperamos o Senhor, Ele tem tantas surpresas, meus irmãos. Desde 1998, quando eu me converti, quantos se converteram aqui depois de 1998? Quantos? Alguém? Eu sou mais novo aqui? Veja, irmãos, quantas surpresas. Quem entrou nesse ônibus? André entrou nesse ônibus, Maria entrou nesse ônibus. Quem mais? Duda entrou nesse ônibus. Meus irmãos, quanta coisa boa Deus está fazendo enquanto eu estou esperando o Senhor voltar. E os eleitos estão sendo chamados de toda a terra, de toda a terra, de toda a terra. O Senhor é longânimo. Veja o que é que Pedro está fazendo aqui, está desmontando os argumentos dos santos, dizendo assim, vocês estão impacientes, dizendo que é o Senhor que está esperando por vocês, mas eu digo a vocês que é o Senhor que está esperando por vocês. É o contrário, né? Vocês estão esperando pelo Senhor, mas é o Senhor que está esperando por vocês. É o Senhor que está esperando pela igreja. Isso a gente só vê com o Senhor, porque Ele é o mais amado de todos, o mais misericordioso de todos, o mais gracioso de todos. Vamos logo para essa festa. Que Deus benigno, que Deus longânimo esperou por mim, esperou por você. Veja se isso não é um motivo da gente glorificá-lo, de exaltá-lo, dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Como agradecer pela tua longanimidade. E a gente veio sem querer, viu? Foi o Senhor que nos arrastou. Deus é bom. Gente, a gente está encerrando. Uma coisa a gente precisa ser advertido. O atraso deliberado é muito arriscado. Pedro está condenando aqui aqueles que se esquecem deliberadamente. Mas nós também podemos pensar que aqueles que se atrasam deliberadamente, o Senhor já te chamou. O Senhor já te chamou. O Senhor já te chamou. E você fica, não, deixa eu esperar o último chegar.
Eu vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui. Não funciona assim. Isso é muito arriscado. E aqui eu fico pensando também, como eu já falei, quanta gente que um dia creu na Bíblia, frequentou a igreja, teve uma vida religiosa durante um tanto tempo e se cansou de esperar. Tem uma canção que eu gosto tanto, diz assim, Alex Gonzaga, ele regrava ela, diz assim: eu vou pedir a Deus que a tua fé não esmoreça. Essa é a minha oração nessa manhã para vocês, meus irmãos. Eu vou pedir a Deus que a sua fé não esmoreça. Eu vou pedir a Deus que você espere o seu Salvador. Nem que seja necessário trancar a porta desse ônibus, a gente fazer um escolta. Você não vai sair? Não. Espere o último chegar. Confie na promessa do Senhor. Aquele que prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir. Última coisa que a gente vê nesse texto é que a igreja, ela vai ser preservada até o último dia. É verdade. Ela será preservada. Aqueles a quem o Senhor Deus chamou antes, ele vai chamar alguns de última hora, né? O ladrão na cruz foi chamado, o ônibus já indo embora, entrou lá. Alguns vão ter muitas décadas, muita peregrinação, de muitas lutas, de muitas provações. A igreja vai ser preservada, viu? Não sei se você viu alguma coisa dessa explosão lá em Beirute, no Líbano, tivemos há alguns dias atrás, algumas semanas, e teve uma imagem chocante. De tantas imagens chocantes que eu vi, uma delas foi de uma noiva que estava no ensaio fotográfico. Vocês viram essa? Uma noiva no ensaio fotográfico lá, sendo filmada, e ela toda vestida, adornada, com um buquê de flores, e de repente, buf, aquela grande explosão. E aí o cinegrafista ficou lá mostrando outras imagens, talvez atordoado, e não deu para ver muita coisa, mas eu fiquei na expectativa. O que é que aconteceu com a noiva? Aí quando ele volta, a câmera está a noiva sendo escoltada por 2 homens e sendo levada. Não sofreu nada. Assim será a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim será a noiva. Os céus vão cair em cima dos injustos. Esse mundo que a gente está vendo vai ser arruinado. O Senhor vai fazer nova todas as coisas, mas o dia do juízo, o dia de Deus se aproxima, mas a noiva do Senhor será preservada de maneira intacta e entrará no reino da glória. Isso você pode ter essa certeza. Podemos ter essa certeza. Amém, meus irmãos? Os injustos não esperam pelo Senhor, se esquecem dele, mas o Senhor se lembrará. Os justos devem lembrar da promessa e esperar aquele que os espera, porque é o Senhor que está esperando pela gente. Louvado seja Deus.